Oficinas Populares de Gestão Cultural. Há 15 anos produzindo conhecimento e cultura no Distrito Federal. Olá, eu sou Adriano Campos, arte educador das Oficinas Populares de Gestão Cultural. Eu sou um homem negro, uso óculos, brinco nas duas orelhas, estou usando uma camiseta rosa e uma faixa rosa também na cabeça. Ao fundo, o banner das Oficinas Populares de Gestão Cultural, também em tons rosa, amarelo, vermelho e azul. Na parede, também ao fundo, 2 quadros. Um da Bruna Yonashiro, que é um desenho de um carcará, e um quadro do Solimar, artista plástico de Brasília. Também vemos uma bancada com 2 telas de computador. Na aula passada das oficinas, nós vimos por que o FAC é um dos melhores fundos de apoio da cultura do Brasil, por que e como funcionam as diferentes formas de fomento público, diferenciando o que é fundo de apoio, lei de incentivo à cultura e patrocínio direto das empresas. Também vimos como obter o seu SEAC, que é o Cadastro de Entes e Agentes Culturais, a forma pela qual os agentes culturais, artistas e produtores do Distrito Federal podem apresentar a condição para apresentar projetos, tanto na LIC, quanto no FAC, quanto no programa Conexões. Nessa aula, nós vamos ver o nosso método de elaboração de projetos culturais. Vejam, existem outros métodos, outros profissionais, outros cursos vão ensinar maneiras diferentes de elaborar. Este é o método que nós vemos acompanhando, ensinando e vendo as pessoas aprovarem projetos culturais ao longo desses últimos anos. Então, fiquem à vontade para comentar e estamos à disposição sempre para refletir se essa é a melhor forma de elaboração de projetos culturais. Mas, afinal de contas, o que é um projeto cultural? Como ponto de partida, vamos ver as definições mais aceitas, que se referem a qualquer tipo de projeto, e não apenas aos projetos culturais. Segundo o Project Management Institute, PMI, projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único. Por sua vez, o International Organization for Standardization, ISO, fala que projeto é um conjunto único de processos coordenados e controlados, com início e fim definidos, realizado para atingir um objetivo. Já a literatura clássica da administração e gestão de projetos afirma que projeto é um conjunto de atividades planejadas e interdependentes executadas dentro de restrições de tempo, custo e recursos para alcançar um objetivo específico. No contexto do planejamento público e políticas públicas, projeto é um instrumento de planejamento que organiza ações, recursos e prazos para resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. E, finalmente, em uma definição conceitual simplificada, geralmente utilizada para o uso didático, um projeto é um plano organizado de ações com prazo definido para produzir um resultado específico. Bom, você viu uma série de definições que são utilizadas na indústria, na academia e outras áreas. Mas, e para você, o que é um projeto cultural? Vamos te dar um tempinho para pensar. Não se preocupe. Não estamos procurando de maneira alguma encontrar soluções definitivas. Como vocês viram, existem várias definições. Nós queremos saber para você, o que você pensa? O que é, afinal de contas, um projeto cultural? Bom, nosso trabalho aqui é entregar um método de elaboração de projetos simples que te permita desenvolver projetos com a menor quantidade de erros possíveis. Por isso, a nossa ideia é que um projeto cultural será uma história bem contada. Nós vamos discutir então
quais são os requisitos dessa história e como é que nós chegamos a um projeto cultural a partir dessa ideia bem simples. Eu acho que muitos pais já passaram por isso. Sempre gostei de contar história para os meus filhos dormir. Bom, um belo dia eu estava colocando uma das minhas filhas para dormir e ela me pediu para contar uma história. Eu perguntei qual era, ela pediu para contar a história da Branca de Neve. E eu comecei a contar, cansado. Rapidamente eu caí no sono. E aí contei uma história toda maluca da Branca de Neve com um astronauta em cima de um pé de coqueiro. Ela imediatamente, a minha filha, me acordou e perguntou: pai, o que estava fazendo o astronauta no pé de coqueiro no meio da história da Branca de Neve? Claro, nós poderíamos contar muitas histórias sobre a Branca de Neve e criar outras versões. Mas, de fato, minha filha conhecia a história e percebeu imediatamente que havia um problema de coerência naquela história. E essa palavra nós vamos trabalhar sempre aqui no nosso curso, porque coerência é a regra de ouro para a elaboração do projeto cultural. Toda vez que um analista fica em dúvida sobre o que você está falando, certamente ele vai te dar uma pontuação mais baixa para o seu projeto. Agora nós vamos te propor um exercício. A ideia é desenvolver um texto que mantenha a coerência e esteja dentro de determinados parâmetros. É assim que nós escrevemos projetos culturais. Nós temos que utilizar da nossa criatividade, manter nossa coerência e seguir as regras que estão impostas no edital. Então, em seguida, um pequeno exercício. Você pode pausar o vídeo e contar o tempo para realizar o exercício, ou nós vamos deixar o vídeo correndo com um temporizador para você poder fazer dentro da sequência da própria aula, tá bom? Vamos lá? Criatividade dentro de um contexto é parte do negócio. Quando elaboramos um projeto cultural, temos que respeitar as regras do edital e, ao mesmo tempo, usarmos da nossa criatividade para diferenciar nosso projeto dos demais. Nesse exercício você irá escolher 3 objetos e, em 5 minutos, escrever um parágrafo que conte uma história ou acontecimento. Vou te dar 20 segundos para escolher os objetos e logo depois será disparado um contador de 5 minutos para vocês escrever o texto.
E aí, conseguiram fazer o exercício a tempo? Se não conseguiu, não tem problema. Guarde essas informações, volte no vídeo e faça com calma. Tente fazer dentro dos 5 minutos. Projeto cultural também tem prazo. A gente precisa se lembrar que vai ter uma data para você entregar. Então, vamos nos acostumar também com essa questão do prazo. A partir de agora, nós vamos ver o nosso método de elaboração de projeto. É um método desenvolvido pelas oficinas populares ao longo desse tempo, a partir de análise de vários projetos, vários casos de produtores, de artistas, de pequenas empresas de produção, que também elaboram projeto. Nesse diálogo, nós começamos a identificar problemas e encontrar soluções para evitar os erros, aumentar a coerência e, assim, o acerto em relação à aprovação dos projetos. Esse é o método que nós ensinamos nas oficinas populares. Algumas coisas podem parecer óbvias, mas aos poucos nós vamos detalhando para que você compreenda melhor a importância de cada etapa. Primeiro, leia atentamente o edital. Essa é uma das primeiras coisas que a gente fala, que as pessoas, bom, eu tenho que ler o edital. Claro, todos têm que ler o edital. É impossível não ler o edital. Você pode, inclusive, elaborar projetos sem conhecer a legislação que dá suporte aos editais. Mas é impossível você elaborar um bom projeto sem ler detalhadamente os editais. Mas nós vamos ver que existe um método para isso. Depois, faça um checklist dos itens do edital, transformando esses itens em perguntas. Então, qual é a ideia? Para aqueles itens mais importantes que aparecem no edital, para as questões mais críticas, você vai transformar esses trechos do edital em perguntas. Por exemplo, se for obrigatório o envio de currículos e também de portfólios, você vai lançar uma pergunta: o currículo e o portfólio está presente? E assim por diante. Nós vamos ver que essa checklist vai ser muito importante no futuro. Depois, se você trabalha sozinho, mesmo que você trabalhe na equipe, guarde o checklist num canto bem escondido, para que no futuro você possa recuperá-lo. Finalmente, você vai definir os objetivos. Defina claramente quais são os objetivos do seu projeto. Ou seja, o que você quer fazer, efetivamente aonde você quer chegar. Quer realizar um festival? Quer realizar uma turnê de musical do seu show? Quer gravar um CD? Realizar uma peça de teatro? Quais são os seus objetivos principais? O que você quer atingir com esse projeto? Essa é a ideia. O projeto cultural é uma ponte entre o que você pensa e a realização, a materialização dessa ideia. Finalmente, você vai para um resumo. O resumo é uma coisa importante porque ela começa a materializar os detalhes que você tem que desenvolver no projeto. Nesse primeiro momento, não precisa ser muito detalhado, mas liste os principais elementos para que você possa passar à etapa seguinte e detalhar cada etapa do projeto, cada recurso que você vai precisar utilizar, e aos poucos você pode ir detalhando esse processo. Em seguida, desenvolva o cronograma. A importância do cronograma é que ele é o único instrumento onde você vai conseguir enxergar claramente cada momento do projeto e como, principalmente, cada etapa se articula com a outra. Você vai compreender melhor as relações de dependência, ou seja, o que eu preciso fazer antes para que uma determinada ação do projeto dê certo. Eu posso, por exemplo, realizar um espetáculo de teatro que é a primeira vez que é ensinado sem fazer os ensaios? Claro que não.
Também eu não posso gravar um CD sem antes fazer os arranjos. No caso de um projeto, eu não posso fazer um espetáculo se eu não fizer divulgação antes. Então, o cronograma é o local onde você vai visualizar todas essas etapas do projeto e, a partir daí, você começa a deduzir quais são os recursos para realizar cada etapa. E aí você chega na lista de recursos. E aí nós vamos ver que é uma lista bastante simples. É como se você estivesse indo ao supermercado fazer compras. Você vai informar, você vai listar tudo o que você precisa para realizar cada uma das etapas que você mapeou no cronograma. Se você vai fazer divulgação, você precisa de pessoas que lidem com mídias sociais, com assessoria de imprensa. Se você vai realizar um festival, você precisa da infraestrutura, som, luz, seguranças, banheiros químicos e assim por diante. Então, essa é uma lista que, nesse momento, é uma lista bastante simples. Essa lista, então, vai evoluir para o orçamento. O orçamento é nele que você vai juntar esses recursos listados com a forma como eles são consumidos no tempo. Essa é a forma projetez de se falar, ou seja, como um recurso é consumido no tempo. E esse recurso consumido no tempo, ele tem um determinado valor, ou seja, o tempo de consumo daquele recurso tem um custo. Então, um assessor de imprensa, por exemplo, ele tem o serviço que ele vai prestar. Pode ser que esse serviço seja dividido em etapas e ele vai informar qual é o custo, no caso, qual o custo do consumo, né, desse recurso, ou seja, o custo do trabalho do assessor de imprensa por um determinado período. Da mesma forma, um assistente de produção, você vai pagar por diária, ou seja, o recurso é o assistente de produção e você vai estar pagando ele pelos dias que ele efetivamente for trabalhar. E o artista? Vamos supor um músico. Ele é um recurso do projeto, pode ser o mais importante, inclusive. Então, você vai remunerá-lo com um cachê. O cachê é o valor que você vai remunerar o consumo daquele recurso, ou seja, o espetáculo. Depois, então, que você tiver desenvolvido, passado por essas fases de cronograma, listar os recursos e definir o orçamento do projeto, você já vai ter uma visão bastante sólida do que vai ser a sua proposta cultural. E a partir daí, você também consegue deduzir quais são suas metas, rever ou melhor dimensionar os seus objetivos, também reavaliar a equipe. Você vai verificar que muitas vezes você deixou de, na sua concepção inicial, de contemplar alguns profissionais. Vai definir, então, detalhar o plano de comunicação diante dos recursos que você tem. E você vai, então, desenvolver todos os outros elementos do projeto, como planos de curso, planos de aula e assim por diante. Então, essa etapa, ela, claro, ela não finaliza a elaboração do projeto. E ela também vai te permitir uma reflexão adicional sobre os outros pontos. Por isso que muitas vezes é preciso fazer o ciclo de volta e reavaliar as etapas anteriores para poder consolidar. É, na verdade, um movimento cíclico que você talvez tenha que fazer para ir aperfeiçoando o seu projeto. Uma dica importante é se você chega lá na frente e você percebe que alguma coisa precisa ser corrigida, é importante que você não passe para a etapa seguinte, mas volte lá no início com seus objetivos, ajuste o cronograma, ajuste o orçamento
e, finalmente, volte a avançar na elaboração do projeto. Porque senão você vai avançando e deixando questões sem resolver, e isso vai se desdobrar em quebra da coerência. E o nosso método visa justamente manter a coerência durante toda a etapa de elaboração. Finalmente, após concluídos e preparados todos os instrumentos, você vai recuperar aquele checklist. E, principalmente, se você trabalhar só, se você estiver elaborando sozinho o seu projeto, você vai ter um instrumento para verificar se você colocou no projeto todos os elementos exigidos e todos os elementos que você planejou colocar. Eu posso te dizer com tranquilidade, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, que depois de uma semana alguém elaborando um projeto, ele é um projeto infalível. Na cabeça da pessoa, na cabeça do elaborador, do artista, do produtor, aquele projeto, inclusive, já está aprovado. E isso é um erro comum de acontecer e só é percebido depois, quando vem o resultado, com o analista apontando os erros que você poderia ter corrigido se tivesse verificado o seu checklist. Finalmente, envie o projeto. A nossa experiência é que sempre há um ganho nesse processo de envio, que mesmo que o seu projeto não seja elaborado, principalmente no FAQ, você vai ter um retorno do analista apontando quais são os problemas do seu projeto. Nem sempre também você vai considerar todas essas análises, mas vai ser um indicativo importante para você poder fazer as correções. E participar de todas as etapas, etapa de mérito cultural, de habilitação e, eventualmente, até de aprovação, vai te dar mais experiência, vai te permitir continuar aprovando novos projetos. Então, vocês veem que é um método simples, é um método que já foi testado em vários projetos com sucesso, e é importante que você mantenha a disciplina para executar essas etapas, pelo menos por um período, para você tirar as suas próprias conclusões. É claro, ao longo do tempo, você pode desenvolver seu próprio método, pode fazer pequenas alterações para facilitar o seu trabalho, mas é importante que durante um tempo você siga esses passos para poder testar e validar para você esse método de elaboração. Vamos então, em seguida, detalhar um pouco cada uma dessas etapas. Bom, vamos aqui passar para a primeira etapa do nosso método, que é fazer a leitura do texto do edital. Bom, como vocês podem ver aqui, nós estamos com um edital do FAQ, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, edital do FAQ 1 de 2025, né? Foi o 10º edital que o FAQ publicou, mas o que chama FAQ 1, que é aquele edital que é publicado até 30 de abril de cada ano, né? Então, nós vamos ver aqui que, como todo edital de uma fonte de financiamento público, ele é bastante detalhado. Então, fala do objeto, do projeto, da origem dos recursos financeiros, dos prazos, né, e das condições de participação, onde se apresentam as exigências dos documentos que têm que ser enviados. Nós temos aqui os impedimentos, ou seja, você tem que perceber se você tem algum impedimento legal de participação no edital, né? A planilha orçamentária do projeto, ou seja, como ela tem que ser enviada,
vamos ver, o plano de divulgação, ou seja, o que você tem que fazer constar no plano de divulgação do projeto, os motivos da inaptidão daquele projeto, ou seja, o que pode levar o seu projeto a se tornar inapto, né? Ou seja, ele sai da concorrência. A análise de mérito cultural, que é quando o seu projeto recebe a nota. E aí nós temos aqui os quesitos gerais específicos de análise do mérito cultural dos projetos. Ou seja, o mérito cultural é aquela etapa onde o seu projeto vai receber uma nota frente aos demais projetos. E é nisso que nós vamos nos concentrar. Ou seja, naquela parte do edital onde nós vamos encontrar a maneira pelo qual os nossos projetos vão ser analisados. No caso do FAQ, então, isso está muito claro, né? É uma tabelinha que apresenta, inclusive, a pontuação por cada item, né? E vocês podem perceber que o edital prossegue, ou seja, ele fala da distribuição e remanejamento dos recursos, da acessibilidade, a habilitação, ou seja, a parte de checagem da documentação, para ver se está tudo em ordem, né? E vários outros itens. Mas isto aqui, efetivamente, esta parte aqui, é o que você tem que procurar em todos os editais. Nós vamos ver que tem formatos diferentes em cada fonte de financiamento apresenta um formato diferente para isso, mas é isso que você vai procurar na leitura inicial do edital. Em vez de fazer aquela leitura que a gente chama top-down, né, do início ao fim, né, você vai procurar esse trecho primeiro em cada edital que você lê. Não quer dizer, vamos deixar claro aqui, que não dispensa a leitura do restante do edital, muito pelo contrário. Mas por que é importante você ler essas informações, encontrar e entender essas informações? Porque elas vão ser o norte na elaboração do seu projeto. Ou seja, se você fixar bem a maneira como o seu projeto vai ser avaliado, você vai conseguir desenvolver o projeto, né, com maior precisão para atender essas exigências aqui e a forma como ele é analisado, ok? Então, vamos ver aqui rapidamente outros editais só para a gente compreender melhor como funciona isso em diferentes fontes de financiamento. Aqui, por exemplo, nós temos o edital do Estado de Goiás, foi o edital número 1 de 2025 do Fundo de Apoio à Cultura do Estado de Goiás. Então, nesse aspecto, vocês vão ver até que nesse edital ele é até parecido com a estrutura do FAQ do Distrito Federal, onde tem o objeto, a quantidade de projeto, as modalidades, os recursos envolvidos e a origem deles. Mais uma vez, é um fundo de apoio público, então ele tem que indicar exatamente a fonte de financiamento no orçamento do Estado, né? Os prazos, as condições de participação, né? Então você vê que tem muitos elementos que são parecidos, os impedimentos, que também nós já vimos, né? O que mais? E aí, claro, ele cita Nexo, plataforma Baru. O Estado de Goiás tem uma plataforma própria de envio de projetos, tá? E assim por diante, nós vamos rolando e tem uma infinidade de itens e até que nós chegamos aqui, ó, critérios da pontuação. No FAQ do Distrito Federal, ele vai falar de mérito cultural, né, da pontuação do mérito cultural. Ele vai chamar dos quesitos gerais específicos de análise do mérito cultural do projeto, e no Estado de Goiás ele vai tratar de critérios de pontuação
mas é o mesmo conteúdo. Vocês veem que nesse caso também ele é bastante didático, né? E traz de forma muito objetiva quais são os itens pelos quais o projeto vai ser avaliado. Cada item tem uma pontuação, né, bastante clara, né, até a totalização e pontos extras. No caso aqui, este edital traz pontuações extras. Tá? Então, esse formato do FAQ Goiás, por exemplo, você percebe, é muito parecido com o do Distrito Federal. E aí, vamos aqui para o edital do Banco do Brasil, que geralmente é publicado de 2 em 2 anos. Então, vocês veem que aqui já tem um outro estilo. Aqui eu separei só a parte específica, a parte onde nós vamos encontrar a forma como o seu projeto vai ser avaliado. E vocês podem ver que ele já trata de maneira um pouco diferente. Ele trata de premissas, né, do edital, da forma de avaliação, os pilares conceituais, o que, na verdade, neste tipo de edital, é a forma como o seu projeto vai ser avaliado. Então, vocês veem que é uma estrutura bem diferente. Ele não indica também qual é o peso, qual a pontuação específica de cada item, né? E ele trata isso como pilares conceituais. Então, como neste caso vai ser avaliado o seu projeto? É pluralidade cultural, multidisciplinariedade, diálogos, identidade e novos olhares, né? Aqui ele está tratando de conceitos talvez um pouco mais abstratos, mas é dessa maneira que vai ser avaliado o seu projeto. Bom, e aí vamos ver mais um exemplo aqui que talvez seja o edital que traz, na verdade, uma maior subjetividade na forma de análise. O Itaú Cultural não vem se protagonizando pela sua regularidade, né? Mas é um edital muito importante e é um edital, inclusive, um pouco diferenciado no seu estilo. Então, vocês veem aqui que tem um texto corrido, né? Ele chama de como funciona, fazendo um histórico, né? Do Itaú. E aí, quando a gente chega nesse texto aqui, né? A gente encontra algumas informações. Olha, ele lê aqui, ó, com a marca de mais 75 mil projetos inscritos, vindos de todos os estados brasileiros, países do exterior, o programa Rumos Itaú Cultural contemplou mais de 1.500 propostas que recebemos o apoio da organização para o desenvolvimento de projetos de diferentes áreas de expressão. Até aqui, nada demais. Entre os critérios para a seleção, destacam-se a singularidade, a relevância e a consistência. Olha aqui, aí ele começa a dar pista. Os trabalhos de todas as edições foram vistos por mais de 7 milhões de pessoas. E aí, olha o que ele traz. Diversidade, hibridismo, geografias, territórios, polifonia, redimensionamento de fronteiras, diálogo entre margens, periferia e centros e o Brasil interior. Esses são alguns dos conceitos que norteiam as ações do Itaú Cultural e estão na gênese do Rumos. Então vocês veem que ele traz aqui um conjunto de conceitos que é preciso você compreender para poder fazer os ajustes necessários no seu projeto. Porque o que acontece geralmente é que o artista, o produtor, ele já tem uma ideia, né, ou tem várias ideias, mas essas ideias nem sempre estão adequadas ao edital. Aliás, é muito importante verificar isso. Nem todos os editais você vai poder participar com o seu projeto, o projeto que você quer realizar naquele momento. E
claro, aí tem que ter paciência, esperar e procurar, né? Mais ter paciência, procurar editais, são publicados editais regularmente em todo o país, né? E procurar editais onde você possa encaixar o seu projeto. E, claro, também, mesmo que o seu projeto não se adeque imediatamente a um edital, é possível você verificar que com alguns ajustes você pode encaixar o seu projeto no edital, tá certo? Mas o fundamental dessa etapa é nós criarmos a mentalidade de procurar no edital aqueles elementos que vão avaliar o nosso projeto, tá? Os itens que vão permitir análise do nosso projeto. Agora vamos nos deter um pouco na análise dos critérios de avaliação, né, nos quesitos gerais de avaliação e nos quesitos específicos que o último edital do FAC de 2025 apresentou. Uma coisa importante a saber é que o edital ele muda, ele pode mudar não só de ano em ano, como eventualmente mudar suas regras mesmo dentro de um ano. Como eu já falei, nós temos dois blocos de editais, o que acontece em abril e o que acontece em agosto. E mesmo entre esses, pode ser que ocorram alterações no formato do edital e nas regras do edital. Então, você não pode nunca confiar que, pelo fato de você ter lido o edital do primeiro bloco, ou lido mesmo o edital do ano anterior, que as regras permaneçam intactas, ou seja, você vai desenvolver o seu projeto com base nas regras do edital anterior. Isso é um grande foco, uma grande chance, você vai ter uma grande chance de cometer erros graves que podem, inclusive, desclassificar o seu projeto, né? Torná-lo inapto. Então, volto a dizer, a leitura do edital, a leitura completa do edital não é dispensável, né? Esses itens de avaliação são o foco inicial da sua leitura, mas ler todo o edital é muito importante para você não cometer erros que possam desclassificar ou dar uma nota baixa para o projeto. Bom, então no caso do FAQ, como são esses quesitos de avaliação? Então aqui ele traz qualidade do projeto. Então ele diz o seguinte: coerência do objeto, objetivo, justificativo e metas do projeto. Então, olha, de largada a palavra coerência. Então, a gente vai ver essa palavra coerência se repetir várias vezes em vários itens, né? E aqui ele está tornando claro: objeto, objetivo, justificativa e metas do projeto. Essas coisas têm que se conversar, né? A análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, se o conteúdo do projeto apresenta coerência. Olha, ele fala coerência no início e coerência aqui também no meio. Deve-se observar o objeto, a justificativa e as metas, devendo ser possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos. Para quem ele está falando isso daí? Né? Para nós, claro, e para o analista também, a pessoa que vai analisar aquele projeto, né? Então, ela tem que pegar esses elementos só do projeto, nesse item, e fazer essa avaliação sobre coerência. Sensibilização de novos públicos. A análise deverá considerar a capacidade do projeto de sensibilizar novos públicos e formar plateias. E aqui é uma questão importante, porque sensibilizar novos públicos não quer dizer não se refere apenas a uma questão quantitativa, ou seja, imagina que você já apresentou uma peça num determinado local
e você vai apresentar esta peça em outro local. Bom, isso, em parte, pode ser considerado sensibilização de novos públicos, mas o que esse item traz também é a ideia que você pode, eventualmente, na sua peça, que trata de um tema adulto, né, possam ser inseridos ou então possa ser dado um tratamento estético para a sua peça que também possa atingir setores com idades mais avançadas, né? Claro, aqui você não vai forçar a barra, porque senão você vai desfigurar eventualmente, você pode correr o risco de desfigurar o seu projeto só para tentar atender a critérios, e aí você vai ter problema com a coerência, né? Então, isso daí não está. Esse cuidado você tem que tomar. Mas, se um projeto, por exemplo, de um festival, que eventualmente tenha um desenho muito claro de ser voltado a um público infanto-juvenil, é possível considerar elementos ou atividades desse festival que possa também trazer público mais adulto, com idade mais avançada para esse festival. Então, isso é que se procura com sensibilização de novos públicos. Coerência da planilha orçamentária. Então, vocês veem aqui já mais uma vez a palavra coerência, ou seja, a planilha orçamentária deve ser coerente internamente. A análise deverá avaliar e valorar a viabilidade técnica do projeto sob o ponto de vista das despesas previstas na planilha orçamentária, sua execução e adequação ao objeto, às metas e aos objetivos previstos. Ou seja, aqui tem sido feita uma análise aqui entre objeto, objetivo, justificativo e metas do projeto para o analista obter uma visão geral da proposta. E, a partir desse entendimento, dessa visão, ele vai poder analisar se o orçamento do projeto dá conta de realizar essas atividades, né? E aí vamos em frente. Também deverá ser considerada, para fins de avaliação, a coerência e conformidade dos valores e quantidade dos itens relacionados na planilha orçamentária do projeto, a coerência, mais uma vez a palavra coerência, dos gastos destinados ao pagamento de profissionais que atuarão no projeto, assim como a coerência, mais uma vez, do plano de divulgação. Então, veja bem, coerência está aqui aparecendo várias vezes. Então, a planilha ela tem que ser coerente tanto internamente quanto essa relação dos valores com as metas pretendidas do projeto, os objetivos que o projeto pretende atender, e também os gastos com o pagamento dos profissionais, ou seja, esses gastos têm que estar adequados ao mercado, né? Eles não podem destoar. E aqui também ele trata do plano de divulgação, ou seja, será que os recursos que você está destinando ao plano de divulgação são coerentes? Como exemplo, nós temos, por exemplo, vamos comparar dois tipos de projeto. Um projeto que é realizado em escolas é um projeto que tem exigências de divulgação menores, mas, em compensação, ele talvez seja exigido dele um material impresso num volume maior, enquanto que projetos que acontecem fora do ambiente escolar, eles vão ter talvez um gasto maior, mas mais concentrados em mídia digital do que impressos, ou mesmo essas coisas todas juntas, né? Que hoje em dia projetos que não são muito concentrados, com um público muito localizado, os recursos das mídias digitais são muito mais eficientes que impressos, né? Então, é esse cuidado que você tem que ter, esses cuidados que você tem que ter em relação à planilha orçamentária. Aí vem a trajetória do proponente com as atividades exercidas no projeto. Então, uma coisa importante é que no passado
Se um proponente fosse da área de teatro, ele não poderia, o FAC não permitia que este artista pudesse apresentar projetos na área de música, mesmo que ele tivesse também uma trajetória muito boa na área de música. Ele teria que obter tanto o SEAC, a área do SEAC de música, quanto de teatro. Mas se ele tivesse só teatro, ele não poderia apresentar na área de música e vice-versa, e isso entre todas as áreas, com exceção da área de produção cultural, que aí o produtor poderia apresentar em diferentes áreas, né? Então, este item, ele. Bom, isso terminou, ou seja, uma pessoa do teatro hoje pode apresentar para música, pode apresentar para artesanato, cultura popular e assim por diante. No entanto, o currículo dele, o portfólio dele naquela área específica que vai ser avaliado, né? Então, por exemplo, uma pessoa de teatro que tem pouca experiência de música, ela vai ter uma avaliação, ela pode apresentar o projeto, mas vai ter uma avaliação negativa nesse item, porque ele procura, para todos os fins de análise, considerar a conformidade da experiência profissional do proponente em relação às atividades por ele exercidas, como sua participação e relevância no âmbito do projeto. Será observada ainda a afinidade entre a qualificação do proponente e o objeto proposto. Veja bem, então tem mais de uma relação aqui. Ou seja, o proponente atua naquela área, tem trajetória naquela área, né? Ele também no projeto ele tem relevância, isso para evitar que as pessoas possam, vamos dizer assim, apresentar projetos, mas que de interesses de terceiros. Então, o proponente ele tem que ter relevância, ele tem que ter peso, né, no projeto. Ele tem que ser coordenador, diretor ou um artista, obviamente, né, numa peça de teatro, um músico protagonista de um espetáculo e assim por diante, né? E então essa relação com o objeto, né? Se tem afinidade, ou seja, aquela pessoa tem história, tem trajetória em relação àquele objeto do projeto, isso vai ser avaliado. Experiência e qualificação da equipe. Então, procura-se observar da mesma maneira se a equipe é experiente e é experiente naquele projeto, naquela área daquele projeto, né? A análise deverá considerar a carreira dos profissionais que compõem o corpo técnico e artístico, verificando a coerência em relação às atribuições que serão executadas pelo corpo técnico, ou seja, podem ser profissionais experientes, mas não necessariamente experientes daquela área, e pode ser que eles estejam mal alocados no projeto, né? Então, aquela experiência dos profissionais da ficha técnica estão adequadas às tarefas que eles vai realizar, né? Então, ele diz ainda, para esta avaliação serão considerados os currículos dos membros da ficha técnica. Então, você tem que enviar para, além do proponente, enviar os currículos portfólio para todos os integrantes da ficha técnica. O edital fala de forma simplificada em currículos, né? Mas, obviamente, que para uma análise mais detalhada pelo parecerista, é muito importante que você envie os portfólios também dos profissionais, né? Sempre lembrando, são os principais, né, que vão constar na ficha técnica. Então, esses são os critérios, né, os quesitos de avaliação do seu projeto, né? Ele é por aí que ele vai ser avaliado de maneira geral, né? A gente vai ver em seguida a, a avaliação complementar, né?
dos quesitos específicos somam 20 pontos. Bom, agora nós vamos ao anexo 1, como nós vimos, ele vai indicar a maneira, critérios específicos, né, que vão complementar a pontuação do nosso projeto com mais 20 pontos. No anexo 1 do edital do FAC, o anexo 1 do edital do FAC geralmente é dedicado também a indicar os valores dos projetos. Nesse caso, são projetos aqui regionalizados, ou seja, são projetos que o proponente tem que ser morador daquela região administrativa. O que, para fechar esse ciclo de entendimento de como o nosso projeto vai ser avaliado, né? Então, vamos ver que onde se encontram, então, os quesitos específicos, né, de avaliação. Então, a gente vai encontrar, olha, esses quesitos específicos, nesse caso aqui, aplicável a todas as linhas de financiamento, né? Então, ele traz aqui alcance e relevância dos projetos propostos, onde ele vai analisar se o projeto atinge adequadamente o público-alvo, ou seja, se você diz que o seu projeto ele é um projeto voltado para o público escolar, você não pode, né, apresentar ele em praças, né? Se é para idosos, né, um projeto voltado para idosos em lares de idosos ou mesmo outra instituição qualquer, você não pode apresentá-los em escolas. Isso parece claro, mas não estamos falando aqui só de local, mas do público que se possa atingir, inclusive, né, no espaço virtual. Então, é avaliado com 10 pontos, né, se o projeto atinge adequadamente o público e gera impacto artístico relevante. Tá? Claro que esse é um critério subjetivo, né? Então, se vai atingir, vai ter um impacto artístico relevante, é um critério bem objetivo, bem subjetivo. E a outra questão são aspectos de inovação e contribuição para o cenário artístico-cultural, considerando estilo, linguagem técnica, metodologia e abordagem temática. Então, aqui nós estamos tratando de originalidade, de inovação, de novas contribuições, né? Claro, todo o que a gente procura nos projetos buscar algumas inovações, buscar arte, né? Sempre procura inovar, sempre procura trazer elementos novos ao cotidiano humano, né? Ao usufruto, né? No dia a dia das pessoas. Obviamente que isso também é um critério mais subjetivo e que traz também uma certa dificuldade em relação a projetos que merecem serem repetidos. Ou seja, se você tem um projeto de uma peça de teatro que já foi aprovado no edital anterior, ela teve uma excelente repercussão, mas com aquele recurso você eventualmente só conseguiu realizar 6 espetáculos e agora quer 10, você não pode alterar, né, a peça simplesmente para atender esse quesito. O analista deve ter a sensibilidade, né, suficiente para perceber, para equilibrar esse tipo de análise, né? Porque senão a gente vai sempre estar procurando o novo sem ter permanência nas ações culturais, como edições de festivais, circulação de peças de teatro, ou mesmo de espetáculos musicais, feiras e assim por diante. Ok?
Bom, nessa aula começamos a compreender o nosso método de elaboração. Na próxima aula vamos dar sequência a essa trilha para evitar erros, aumentar a coerência e as chances de aprovação do nosso projeto.